O caso em questão trata-se de um jovem de 19 anos, um atleta do hipismo, um profissional da área, que se queixa de muita dor radicular à esquerda e se tornou incapacitante. Nós temos aqui uma imagem, uma ressonância magnética, uma imagem sagital, um T2, mostrando dois níveis de patologia discal em L4, L5 e L5, S1. A ressonância no aspecto axial, mostrando uma estenose de recesso lateral à esquerda em L4, L5 e uma hérnia póstero-mediana à esquerda em L5, S1. A dor radicular do paciente levou ele à interrupção das atividades esportivas e das atividades profissionais, exclusivamente por dor radicular. Nosso planejamento cirúrgico é de correção da estenose de recesso lateral com um acesso interlaminar com a ótica e com todo o set de estenose, fazendo a ressecção da faceta descendente e metade da faceta ascendente, abrindo a janela interlaminar e liberando as estruturas neurais. Em L5, S1, por ele ter uma hérnia póstero-mediana à esquerda, nosso planejamento é um acesso direto interlaminar, abrindo o ligamento amarelo e ressecando essa hérnia. Esse planejamento foi feito através do exame clínico associado aos exames de imagem. Os níveis acometidos L4, L5 e S1 à esquerda, por isso nós vamos abordar os dois níveis. Predominantemente a raiz de L5 é a mais acometida. Na imagem do arco, em AP, podemos observar os níveis que serão abordados pelo acesso interlaminar, uma janela interlaminar de L4 e L5 e a janela interlaminar de L5 S1. Notamos que a janela interlaminar de L5 S1 é uma janela bem ampla, enquanto L4 e L5, principalmente à esquerda, nós podemos ver que há uma sobreposição das facetas de lâminas que faz com que essa parte da estenose do recesso à esquerda. Por isso que a gente optou fazer os dois níveis pelo acesso interlaminar. Importante a padronização do posicionamento do arco em C, do monitor do vídeo do arco e do monitor e os equipamentos de vídeo da cirurgia endoscópica. Então, padronizado é monitor do arco na cabeça, arco em C na parte central e o monitor do vídeo na parte inferior, na parte da perna do paciente. Essa é a padronização do posicionamento dos equipamentos. Vamos iniciar o procedimento fazendo a marcação da janela interlaminar de L4 e L5. Iniciamos o procedimento em L4 e L5, fazendo a marcação do ponto mais medial possível da janela interlaminar de L4 e L5. Um acesso na pele de aproximadamente 1 centímetro. Desce um pouquinho mais até a face. E já introduz o dilatador. Perpassa o dilatador. Vamos fazer o controle no PA. X, posicionamento adequado, onde a gente vai iniciar a ressecção da margem óssea das facetas descendente e ascendente e lâmina para abertura da janela interlaminar. A gente faz o controle no perfil.
após essa conferência no AP e no perfil, a gente inicia o propriamente dito a cirurgia. Ligamento amarelo. E aqui é a borda dele com a faceta, com o osso, a borda óssea aqui, ó, onde a gente vai ter que remover parte. Vamos usar. Aqui a gente está limpando, já percebendo a parte óssea. No caso aqui seria parte da lâmina junto com aqui já seria a faceta descendente, no caso de L4. Aqui a gente certamente vai ver a articulação. Aqui, ó. Faceta de 4 e ascendente de 6. Então, nesse momento, nós estamos bem na transição entre o ligamento amarelo e a faceta descendente de L4. Limpeza. Tem uma dica. Transição, vamos lá. Vamos usar agora a tesoura. Aqui. A gente, estrategicamente, faz a remoção de parte superficial do ligamento amarelo nessa transição com a faceta. E funcionará como um apoio para a broca. A coagulação dos vasos musculares, nesse caso, ligamentares. É importante para mantermos uma visualização perfeita. Clinicamente ele não tem nenhum problema. O problema é a visualização do campo. Aqui agora a gente vai iniciar a remoção da parte da face medial da faceta descendente. Então, nesse momento, nós vamos iniciar a remoção da parte medial da faceta descendente na sua transição com o ligamento amarelo. Quando nós fizemos a remoção de parte do ligamento amarelo da parte mais superficial, é com esse objetivo de manter a broca apoiada e nós fazemos só agora a remoção de medial para lateral, nessa posição. Procedendo então a remoção óssea de faceta, a ampliação da janela interlaminar em seu aspecto mais lateral à esquerda, assim como a nível de lâmina. Ampliando a lâmina de L4.
Fazendo a lâmina aqui também, L4. O eletrodo funciona não só como coagulação, mas como retração de tecido, promove um pouco a limpeza do campo. Retração de tecido mole que ajuda na melhor visualização. Observamos aqui já uma remoção de parte da faceta. Ainda aqui a transição ligamento amarelo. A gente está bem na articulação. Entre articulação facetária. Vamos agora de corte. Vai ver que já o nível do ligamento amarelo já está mais elevado do que a própria nível ósseo. Começa procedendo a abertura do ligamento amarelo. Você vê que tem um espessamento. Suas camadas. Sempre o mais medial possível. Você utiliza a parte mais medial possível, porém em todas as direções, para não afunilar. Observamos aqui já esse aspecto mais um tecido, uma lâmina mais fina aqui do ligamento amarelo, nesse ponto. E aqui às 6 horas você vê que já tem até uma abertura dele, parece já ter uma abertura aqui uma lâmina também bem fina. A gente vai abrir o canal agora. Nós podemos utilizar a tesoura, que é comumente o que a gente usa, o ponto mais medial possível. Então você pode fazer esse tipo de movimento para afundar e observando ó, cada vez mais transparente. E agora sim a abertura do canal. A partir do momento que nós abrimos o ponto mais medial possível, nós mudamos a direção da pinça e procedemos à abertura de medial para lateral. Com a tesoura com punch, que pode ser reto ou angulado. Deixa uma foto aí. Apertou OK lá.
utilizar também o Kerrison. Ampliar a janela interlaminar já com a ressecção do ligamento amarelo. Nesse ponto, após a abertura do canal, nós procedemos à diminuição da radiofrequência já para 25 MHz. E muito importante a presença do auxiliar com a mão na perna do paciente para detectar possível comprometimento de raiz. Troca esse Kerrison. Vê se ele tem um mais afiadinho, que esse aqui não tá cortando. Só tem de 90 graus. Tudo bem. Pode ser? Tem que ser um que corte, esse não tá cortando. Né? Vamos. Não tem outro de 60 não? Não. Já expondo parte de estrutura neural. Você vê que a patologia, se a gente não faz essa abertura do recesso, você vê que a raiz está bem comprimida, agora começando a aparecer borda dela. Nós estamos agora fazendo realmente a descompressão dessa estrutura neural, que é a patologia dele. Olha. Importante ressaltar que foi feita uma infiltração perirradicular por pelo menos 2 meses. E você vê esse aspecto de neovascularização, um pouco de fibrose, característico de uma infiltração prévia. Utilizando aqui o eletrodo como palpador, nós estamos aqui mobilizando a raiz de L5, raiz descendente, e aqui a nível de pedículo de L5. Ela já está agora liberada. Por baixo, já observamos disco intervertebral, ainda com gordura, com neovascularização. A gente vai fazer uma limpeza para expor melhor, para descomprimir melhor. Aqui no caso a dura, axila e a raiz. Olha que coisa linda, né? Tem campo aí sobrando pra gente colocar aqui no de chão? Não, Campo, que é... lençol. Não,
Tá funcionando um pouco melhor quando vem osso junto. Aqui é a foto que o chão infernal. Aqui nós temos toda a dura mata descomprimida. A gente pode fazer a descompressão contralateral, que não é o caso. A partir de então, já descomprimimos todo, até o recesso, está completamente descomprimida a raiz lateral, a raiz esquerda de L5. Mas agora vamos mobilizá-la. Dedinho. Vamos mobilizá-la medialmente. E logo abaixo você observa o disco intervertebral. Neovascularizado e protruso. Ele não tem uma hérnia significativa, porém nós vamos imobilizar e ressecar a parte dela. Nesse momento, nós vamos utilizar nós vamos utilizar a cânula, fazendo um giro de 180 graus, fazendo a proteção da raiz das estruturas neurais. Nesse momento a gente só tem no campo, protegida a raiz, protegida a dura, nós temos somente a protrusão discal que nós vamos removê-la. Aqui essa região é mais protrusa, onde também faz, apesar de que não é essa hérnia que estava gerando a dor radicular, estava contribuindo, né? Nesse momento o sangramento ele atrapalha a visualização. A gente pode utilizar uma borrachinha. Está acabando de remover agora corpo, fragmento livre de disco, potencialmente pode dar uma recidiva. Então a gente retira esse fragmento, esses fragmentos livres. Olha dentro. Agora vamos fazer a derrotação em 180 graus.
Observamos a raiz descomprimida, a axila aqui descomprimida, a dura, e até o outro lado compressão é plena, sinal de descompressão floating, resto de ligamento amarelos, e do outro lado você consegue ainda fazer a descompressão, já foi feita a descompressão over the top. Não era necessário nesse caso em si. E é isso, esse caso está resolvido, certo? Retiramos. Observamos então agora no pós-operatório imediato, já a abertura da janela de L4, L5 à esquerda, conforme planejado. Observamos à esquerda o pré-operatório e à direita o pós-operatório. O que fica evidente a nível de janela interlaminar de L4 L5 é a abertura da faceta, da lâmina, todo o trabalho de abertura da janela interlaminar até a nível de pedículo de L5. O melhor desse procedimento é você poder fazer todo esse procedimento padrão de laminectomia, de abertura de faceta, de ligamento amarelo, de descompressão neural com um acesso mínimo. Um único ponto. E um curativo simples. Então no próximo nível de L5 S1 procedemos da mesma forma. Com acesso na linha da janela interlaminar, o ponto mais medial possível. Solução do dilatador, em seguida a cânula de trabalho, X, ok. Comprimindo as estruturas, principalmente a raiz agora de S1. Tá vendo a axila dura, toda a sua vascularização, todos os vasos epidurais. Pegar uma paleta aí, medializar aqui a raiz de S1. Já observamos a estrutura discal, tem uma hérnia posta mediana à esquerda. A gente vai no mesmo procedimento, faz a medialização, fazer a rotação. A gente espera a saída de um material um pouco mais consistente.
quente. Meu nome é Diogo Lopes, sou experimentador do Dr. André Calderaro. Vamos aqui agora fazer o curativo, tá? A gente usa esse material aqui chamado Tegaderm. Bom, somente uma gazezinha. E somente... Peguei dois que eu achei que não fosse, não. Somente um. Já basta para o nosso curativo.